Nenhuma pessoa deve sair por aí dizendo que é evangelista e pregando o evangelho por conta própria. Ele deve estar debaixo da autoridade do apóstolo. Meu nome é Victoria Busque, eu sou teóloga, psicóloga e esse é o terceiro vídeo da playlist Ministérios e hoje nós vamos estudar o ministério evangelista. Nós vamos estudar quem são os evangelistas, qual é a missão deles, como trabalham e quais são os limites do seu ministério. Esse é o terceiro ministério da Bíblia. Na hierarquia bíblica, ele fica atrás dos apóstolos e dos profetas. E o objetivo de todos esses ministérios listados aqui é capacitar os santos para a obra e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A palavra evangelista vem do grego e significa aquele que anuncia boas novas ou mensageiro do evangelho. Então, o evangelista é a pessoa que conta para o mundo, que conta para as pessoas a mensagem de Cristo, que conta quem Cristo é e o que Cristo fez. Dá para dizer que o ministério do evangelista é o ministério de trazer novas almas para o corpo de Cristo. Mas para a gente entender como é que esse ministério funciona, nós vamos estudar dois evangelistas que são citados pela Bíblia. Filipe e Timóteo são os evangelistas que a Bíblia conta a trajetória deles. E para nós entendermos melhor o que Deus espera dos evangelistas, nós vamos analisar a vida de cada um deles. Em Atos 21:8 está escrito: "E no dia seguinte, partindo dali, nós que estávamos com Paulo fomos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele." Então nós vemos aqui o evangelista Filipe se relacionando com Paulo. Ele e Paulo, por algum momento da vida deles, estavam trabalhando juntos. E em 2 Timóteo 4:5 está escrito: "Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério." Então, o evangelismo aqui é trazido como um ministério também. Então, nós vamos entender qual é a obra de um evangelista, olhando primeiro para a história de Filipe. Em Atos 6, a partir do versículo 1. "Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicânor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos." Essa parte da Bíblia conta muita coisa a respeito do ministério dos evangelistas. Eu vou começar contextualizando o que estava acontecendo para você entender. Aqui está contando uma época em que Jesus já tinha voltado ao Pai e os apóstolos e todos os cristãos que estavam lá em Jerusalém estavam reunidos. Os cristãos que tinham posses venderam suas posses e eles compartilhavam aquele dinheiro para comprar alimentos para que toda a comunidade se alimentasse. Só que existiam viúvas no meio desse povo que não tinham bens, e essas viúvas acabaram sendo esquecidas pelo povo. Então, os próprios cristãos, eles estavam ajudando uns aos outros, mas eles estavam ignorando as viúvas. Eles esqueceram da necessidade das viúvas. Imagine que o número de cristãos estava se multiplicando. Então eles tinham cada vez mais gente para cuidar, cada vez mais gente para ensinar, para curar, para fazer tudo. Eles acabaram ficando sufocados com esse excesso de trabalho e ignoraram algumas pessoas que precisavam de ajuda. E aí eles perceberam o que estava acontecendo. Os apóstolos entenderam que as viúvas estavam sendo esquecidas, porém, eles não tinham como ajudar as viúvas, porque eles estavam totalmente imersos em outros trabalhos, em outras obras.
Foi aí que eles decidiram escolher 7 homens para que esses 7 homens ficassem responsáveis pelo sustento das viúvas. E um desses 7 homens foi o evangelista Filipe. Provavelmente todos os homens aqui que foram selecionados também eram evangelistas. A Bíblia não fala, mas eu suponho que sejam. De qualquer forma, a gente não vai dar certeza. A questão aqui é que Filipe, como um evangelista, precisava ser cheio do Espírito e de sabedoria. O principal atributo de um evangelista é ter intimidade com Deus. Um homem que não tem intimidade com Deus não pode ser evangelista. E ele tem que ter sabedoria. E a sabedoria vem da leitura da palavra, de compreender o que Deus quer de nós e de entender a vontade dele para a nossa vida. Filipe teve que se colocar diante dos apóstolos. Isso significa que o ministério de Filipe dependia dos apóstolos. Filipe deveria prestar conta aos apóstolos de tudo o que ele estava fazendo. Então, o trabalho do evangelista Filipe foi aliviar o fardo dos apóstolos. Os apóstolos tinham muita coisa para fazer, tinham muita gente para cuidar, não davam conta. Então, o evangelista chegou e pegou para si algumas atividades, algumas tarefas que eram dos apóstolos. Então, o evangelista trabalha para os apóstolos, daria para pensar dessa forma. Em Atos 8:1 está escrito: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, quando iniciou a perseguição em Jerusalém, os apóstolos ficaram em Jerusalém, porém, Filipe fugiu também para Samaria. E aqui em Atos 8:4 está escrito: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então aqui nós temos mais uma pista de como era o ministério de Filipe. Ele ia por toda parte pregando a palavra. O evangelista não é a pessoa que fica num lugar só. Ele foi feito para pregar a palavra no mundo. Ele foi feito para andar e pregar a palavra, para apresentar Cristo para as pessoas. Até aqui, Filipe foi escolhido para aliviar o fardo dos apóstolos, fazendo uma tarefa que eles não poderiam fazer naquele momento, e iniciou a perseguição, e Filipe foi para Samaria, enquanto os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Em Atos 8:6, continua a história. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, além de anunciar o evangelho, ele operava milagres. O evangelista tem autoridade espiritual e faz parte do ministério do evangelista expulsar demônios, curar enfermos, todas essas coisas. Em Atos 8:14 está escrito: e ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas apenas eram batizados em nome do Senhor Jesus. O que aconteceu aqui? Os apóstolos Pedro e João ficaram sabendo que Filipe estava anunciando o evangelho lá em Samaria. E eles foram lá para ver se aquilo era verdade, para ver se aquilo realmente estava acontecendo. Eles foram lá para confirmar a obra de Filipe. Então, mostra mais uma vez que o evangelista depende do apóstolo. O evangelista deve prestar contas ao apóstolo de tudo que ele faz. E quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas através das mãos dos apóstolos Pedro e João, a obra de Filipe foi confirmada. É por isso que nenhum evangelista deve se autodeclarar evangelista. Nenhuma pessoa deve sair por aí dizendo que é evangelista e pregando o evangelho por conta própria. Nós devemos estar sob a autoridade de pessoas que têm mais conhecimento que a gente. No caso do evangelista, ele deve estar debaixo da autoridade do apóstolo. Em Atos 8:26 está escrito:
Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. E então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e o acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Filipe batizou o eunuco. Filipe tinha contato direto com Deus também. O Espírito Santo falava com ele, um anjo do Senhor falou com ele, então ele tinha contato direto com o céu. É por isso que o evangelista tem que ser um homem de oração, tem que ser um homem que tem intimidade com Deus, porque o Espírito Santo revela e direciona ele. O papel do evangelista aqui foi explicar a palavra de Deus. Ele explicou a palavra de Deus, ele explicou a profecia e ele anunciou Jesus. Então, o Filipe não ficou pregando profecias. Ele falou de coisas que aconteceram no passado, que é Cristo, para que o eunuco entendesse do que se tratava aquele livro e para que o eunuco entendesse quem era Jesus. Então, diferente do profeta que anuncia as coisas que estão por vir, o evangelista anuncia as coisas que já aconteceram. E vocês veem aqui que Filipe, evangelista, também tinha autoridade para batizar. Em Atos 8:39 está escrito: Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então aqui vocês podem ver que Deus levou Filipe até o lugar onde ele queria. Deus colocou Filipe no lugar que ele deveria estar e mostrou para Filipe todo o caminho pelo qual ele deveria ir proclamando o evangelho. Enquanto Filipe cumpria o seu ministério de evangelismo, ele ia presenciando e experimentando a glória de Deus. Em Atos 21:7 está escrito: E no dia seguinte, partindo dali, nós que estávamos com Paulo fomos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Filipe foi levado para Cesareia. Deus guiou ele até lá. E Filipe ficou morando em Cesareia. A palavra conta que até então Filipe era solteiro. Ele não tinha esposa porque ele sempre estava sozinho. Então ele foi em Cesareia, se casou, teve 4 filhas e essas filhas profetizavam. Desde a primeira perseguição que eu falei no início da história de Filipe, que aconteceu em Jerusalém, onde Filipe foi para Samaria e os apóstolos ficaram em Jerusalém, Filipe não viu mais os apóstolos, com exceção de Pedro e João, que foram lá para confirmar o ministério dele. Depois disso, Filipe recebeu Paulo 22 anos depois da perseguição em Jerusalém. A história conta que Filipe pregou por mais ou menos 25 anos. E eu acho importante falar aqui que as filhas de Filipe profetizavam. As 4 filhas. Ele teve 4 filhas e as 4 filhas serviam a Deus, criam em Deus. O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. Se você não consegue evangelizar a sua família, os seus filhos, você não está evangelizando. Um dos sinais de um bom líder é ser líder em casa, porque um homem que não lidera a própria família não consegue liderar mais ninguém. Esse é o ministério mais importante de todos, e a Bíblia fez questão de mostrar que a família de Filipe era uma família que adorava ele. Agora vamos conhecer a história de Timóteo em Atos 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônico, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. A Bíblia começa contando a boa fama de Timóteo.
porque é muito importante, lembrem do que eu falei há pouco tempo. O nosso primeiro testemunho tem que ser na nossa casa. Timóteo era filho de uma judia crente, ou seja, ela cria em Jesus Cristo, e o pai dele era grego. E os irmãos davam bom testemunho dele, ou seja, essas pessoas falavam bem dele. O Timóteo, ele tinha uma boa fama, ele era bem conhecido, ele era respeitado pela população. E a palavra fala que Paulo foi até Timóteo, convidou Timóteo para que fosse fazer a obra de Deus junto com ele. E Timóteo foi contemporâneo a Filipe. 16 anos depois que o ministério de Filipe iniciou, o ministério de Timóteo começou. Então, Filipe já estava pregando há 16 anos. E vocês percebem aqui de novo uma influência do apóstolo. O evangelista está submetido ao apóstolo, ele não faz nada sozinho. Ele foi convidado pelo apóstolo a cumprir essa missão. Diferente do ministério apostólico e do ministério profético, não houve nenhuma manifestação espiritual para convocar o evangelista a cumprir o ministério. A Bíblia fala muito da família dos evangelistas, né? E aqui em 2 Timóteo 5, ela continua falando sobre a família de Timóteo. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O apóstolo Paulo conheceu não só Timóteo, mas conheceu a família de Timóteo. E a avó dele era judia, a mãe dele era judia. Ambas acreditaram em Cristo. E esse conhecimento de Cristo foi passado de geração em geração até chegar em Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, está escrito: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. A palavra dá muita honra para a mãe e para a avó de Timóteo, porque se não fosse por elas, esse homem não seria um evangelista. Se não fosse por elas, ele não creria em Cristo e todas as obras que ele fez não seriam feitas. No ministério de evangelismo é onde a Bíblia mais salienta a questão da família. Os outros ministérios vocês podem ver que a palavra não fala tanto de família, mas nesse aqui a família tem um papel muito forte, tanto a família da qual o evangelista vem, como a família que ele constrói depois. Em 1 Coríntios 4, versículo 17, está escrito: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. O que aconteceu aqui é que o apóstolo Paulo enviou Timóteo para permanecer em uma igreja que ele fundou, que ele ensinava, que ele pregava. Timóteo estava representando o apóstolo Paulo. Timóteo estava fazendo a função que o apóstolo Paulo não poderia fazer naquele momento. Em Filipenses 2,19 está escrito: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, por 2 vezes a palavra conta que Timóteo foi enviado para igrejas diferentes para cumprir a obra de Deus, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo mandou ele fazer. Timóteo dependia do apóstolo e cumpria aquilo que o apóstolo orientava a ele. Ele prestava suporte ao apóstolo Paulo constantemente e ele reforçava todos os ensinamentos do apóstolo. Esse é o papel do evangelista. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2: E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Numa terceira circunstância, Timóteo foi enviado de novo pelo apóstolo Paulo. Timóteo fazia tudo o que o apóstolo Paulo mandava e seguia as ordens dele como deveria ser. Na primeira carta de Timóteo, que Paulo escreveu para ele, o apóstolo aconselhou o evangelista como ele deveria lidar com a igreja.
E na segunda carta de Timóteo, foi uma carta mais pessoal, onde o apóstolo Paulo diz para Timóteo como ele deve se comportar e qual é a forma correta dele buscar a Deus. Então, se você é um evangelista e você quer saber como você deve se comportar, qual é o teu chamado, a carta de 1ª e a carta de 2ª Timóteo são cartas que vão guiar você nessa jornada. Só que tem um detalhe, o fato de Timóteo exercer atividades pastorais não significa que ele era pastor. Ele era um evangelista e ele exerceu as atividades pastorais naquele momento porque era necessário. E outro detalhe interessante da Bíblia é que ela relata os evangelistas e os apóstolos pastoreando as igrejas, mas ela não relata o profeta pastoreando a igreja. Então, o resumo do ministério de evangelismo é anunciar o evangelho. O evangelista trabalha na mesma missão do apóstolo e presta contas ao apóstolo. Isso não é opcional, uma pessoa não pode se autodeclarar evangelista, ela deve ser convidada por um apóstolo para cumprir esse chamado. O evangelista reafirma o ensino apostólico, pode realizar sinais, milagres e libertação, porque ele é cheio do Espírito Santo, e ele deve ter muita intimidade com Deus para conseguir cumprir a missão dele. Ele tem o dever de exortar, confortar e ensinar as pessoas com as quais ele conversa. Ele pode pastorear uma igreja, mas não necessariamente deve pastorear uma igreja. E o trabalho fundamental e essencial do evangelista é aliviar o fardo do apóstolo, porque o apóstolo tem muita coisa para fazer, tem muita gente para lidar, e o evangelista vem para auxiliá-lo na sua missão.